Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayara Eu sou o Emerson. e vocês estão no nosso novo canal Desvendando Canadá. Ou seja, nós estamos indo embora para o Canadá, segredo que a gente guardou um tempo aí, e hoje eu consegui a ilustre presença dele. Sempre falo para vocês que é difícil gravar com ele, mas vamos tentando aí trazer algumas informações para vocês. Através do Emerson, né? Deus abriu essa porta pra gente estar indo embora. Vamos tentar a vida no Canadá como imigrantes. A Estherzinha não está presente, mas ela estará conosco, está muito ansiosa. É alguma coisa que a gente tentou guardar há mais de um ano, mas não foi totalmente possível. E agora chegou o momento de contar para vocês como foi essa jornada. Nós estamos gravando todo passo a passo, mostrando para vocês. E por que o Emerson tá aqui? Além dele ser o meu passaporte aí para nós irmos embora, foi através dele que tudo isso começou. E eu separei aqui algumas perguntas para ele, né, para ele responder de como tudo isso começou. Então, Emerson, a primeira pergunta que eu tenho assim para fazer para você, que nem eu sei muito bem a resposta mesmo, é como que você ficou sabendo do Canadá? Bom, a primeira vez que eu fiquei sabendo, né, foi através de um colega lá do meu trabalho. Eu até vou mencionar o nome dele aqui e talvez ele vá assistir, que é o Luiz, né? Luiz. Ele tá ainda lá, eu já saí da empresa e foi através dele. Ele me falou, né, que haviam né, ainda feiras de recrutamento do Canadá. Então, quando ele falou para mim, eu me interessei na hora, porque eu não sabia que existia. E não falou nada pra mim. Não sabia que existia isso. É, Foi quando eu caiu assim a primeira ficha, né? Que eu atendo aos requisitos de ir trabalhar lá, que é o quê? Ser um trabalhador com experiência e numa área de alta demanda que o Canadá procura, né? Que é o setor de manufatura, né? No caso, que é uma área que tem um déficit lá, né? Tem uma falta de mão de obra grande lá, então eu fiquei sabendo. Foi quando eu conheci o Quebec Entente, né? Pesquisei bastante, comecei a colocar o meu currículo lá, né? Montar o meu currículo lá, né? Não é uma coisa de um dia para o outro, você gasta muito tempo, são Tempo, dias, isso é muito semanas, importante. você montar um bom currículo dentro da plataforma, né? Então, foi assim que eu conheci, né? Através de um colega, e vi que realmente era real, né? Muitos não acreditam. Se você se aprofundar e pesquisar, vai ver que realmente é verdade, né? E tudo isso sem me falar, né? Você Eu não falei, não pesquisou, falei. passou dias para fazer o currículo e sem comunicar nada em Eu casa. comecei a cadastrar, né, um currículo como se você estivesse procurando um emprego, né? Bom, como ele explicou anteriormente, ele ficou sabendo, fez tudo isso por debaixo dos panos, sem contar. E eu me lembro até hoje que no dia 5 de janeiro de 2021, ele tinha chegado do trabalho, eu trabalhava à noite ainda, né? E era umas Sim. 6 e pouco da manhã. Ele veio me falar do pé do ouvido, assim, que tinha recebido uma proposta para uma entrevista de emprego no Canadá. Quando ele falou pra mim, eu tinha acabado de acordar, não raciocinei muito bem, não entendi direito, mas isso é uma coisa também que até hoje a gente já tá no processo mais avançado. Ele se inscreveu e meio que esqueceu, né? Porque você foi achar o e-mail de convite para entrevista no spam. O e-mail já estava há alguns dias, né, na caixa de spam. Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei era 6:30 da manhã, 7 horas. Aí eu sentava na escada, né? E eu me lembrei de olhar, né? Nossa, será que não veio nenhuma resposta? Aí eu olhei na caixa de spam e tava lá, né? Aí eu olhei assim, um remetente diferente, falando em língua diferente, né? Daí, caramba, será que é algum spam mesmo? Mas eu abri.
E realmente não era spam, era do Quebec Entente, avisando, né, que eu deveria confirmar, né, o horário da entrevista. Naquela hora lá foi uma surpresa grande, né? Tipo aquela surpresa que você fica com a mão na boca, assim, Eu vou acordar e contar. meu Deus, realmente. Aí foi o dia que começou aquela chama da esperança a crescer, né? Só para explicar para o pessoal, o Quebec Entente é o quê? Quebec Entente é uma plataforma onde o Canadá, o Quebec, né, em si, montou para que os empregadores possam achar, né, pessoas, né, com a mão de obra que eles necessitam. No mundo todo. No mundo todo, No mundo não todo, é só não Brasil. é só Brasil. Isso é muito importante porque a gente vê bastante as pessoas falando assim, o Canadá precisa de brasileiro. O Canadá precisa de brasileiro. Na verdade, o Canadá precisa de pessoas qualificadas, que tenham experiência, que tenham o mínimo do idioma. Nessa entrevista que ele recebeu, ele foi reprovado, que é para uma das empresas que contrata muito, mas também uma das empresas mais, como a gente pode se dizer assim, segmentadas e complicadas de se ser aprovado. E passou mais algum tempo, veio uma outra missão, né? Foi a próxima missão, e você se inscreveu, que era para nós irmos para a província de Ontário, que foi a que você passou. E nessa época ele tinha recebido a primeira em janeiro. Isso começou aí a acontecer a outra entrevista lá para março, abril mais ou menos. E nisso eu já meio que tinha deixado para lá, porque começou a pesar aquela questão de família, começou a pesar aquela questão de a gente já tem uma vida montada aqui, né, 10 anos de casados, na época 9, e comecei a pensar, vou pro frio, lá faz muito frio, é o que a gente mais escuta, né? A gente tá indo embora pro Canadá, a pessoa acha que a gente vai morar em algum iglu, que lá só tem isso, só tem frio. E foi quando eu não quis mais ir, eu não contei pra ele, e foi quando ele entrou numa segunda empresa para fazer as entrevistas. A primeira você passou, a segunda entrevista passou, tudo isso em inglês, né? Resumindo bastante para o vídeo não ficar muito grande para vocês. E qual foi a sensação dessa segunda empresa quando você recebeu que tinha sido aprovado e eles queriam seus documentos para dar entrada e caramba, ali você ia embora realmente para o Canadá levar a sua família? No começo, quando foi a primeira entrevista dessa outra empresa, lembrando que logo de cara eu peguei uma entrevista nível difícil, né? Nível técnico dificílimo, as perguntas eram totalmente técnicas já de cara. Em Né? francês? Não perguntava nada pessoal seu. Ou era em inglês? Em francês, mas tudo com tradutor, né? Então você falava, respondia em português, né? E depois a pessoa traduzia pro empregador em francês. Mas logo de cara eu peguei uma coisa muito difícil e era tudo para desistir, né? Mas sim. depois na segunda entrevista eu vi que dependendo da empresa, né, você vai se encaixar melhor o seu perfil profissional. Então eu não me encaixava na primeira, né? E me encaixei na segunda. Então na primeira entrevista foi bem descontraído, a gente deu risada, né? Eles perguntam logo de cara se você gosta do frio mesmo, porque lá é frio, não tem jeito. E eu lembro que no final da entrevista ela me falou que semana que vem entraria em contato. Dentro de uma semana eu vou entrar em contato com você. Eu falei, tá bom. Ter muita paciência, porque não é assim uma entrevista hoje e a outra amanhã ou na semana que vem. A gente tá falando de uma entrevista hoje e a outra provavelmente daqui 30 dias, né? Daqui 40, 50 dias. É uma coisa que leva muito tempo. Não é igual o brasileiro mais aceleradinho, né? Que você faz um processo hoje e o outro amanhã. É um negócio de uma vez no mês, a cada 2 meses, e a gente demorou para aprender isso, né? Que lá no Canadá eles levam as coisas de uma forma mais lenta, mas de uma forma mais correta também, né? Eles fazem tudo bem direitinho. Uma coisa que aconteceu comigo que foi a primeira entrevista com tradução e sem aviso nenhum, na segunda não havia tradução. Tá? Então na segunda entrevista foi aquele susto, né? Que na hora abriu aquela tela, os empregadores e sem tradutor. Então eu perguntei, onde está o tradutor? Eu falei, não, essa entrevista não vai ter tradução. Ai. Aí
na hora eu me virei, né, com o inglês básico a intermediário que eu tenho, e foi nessa que eles não me aprovaram, né, porque eu consegui me virar no inglês, consegui responder as questões, fiz algumas perguntas, e foi isso aí que ela falou. Na outra semana ia entrar em contato comigo, e realmente ela entrou em contato comigo. Já era a oferta de trabalho. Né? Que a gente chama de oferta de trabalho, job offer, que é quando você consegue migrar para o Canadá através de ter tido aprovado as suas qualificações, que precisa ter. Não adianta, você vem para cá sem saber de nada, a gente vai te contratar. Uma coisa que é muito importante, que aconteceu e a gente não sabe até hoje, quando ele recebeu o e-mail de aprovação, né, a notícia que ele tinha sido aprovado nessa empresa, a segunda que ele fez a entrevista, naquele mesmo dia ou naquela mesma semana, nós recebemos um outro e-mail de um ID desconhecido, falando que nós precisaríamos pagar alguns valores para ele ser realmente aprovado. E a gente não pode usar a palavra, né? Mas já era, deixar aqui para vocês. Então tem que ficar muito atento a isso. Você não tem que pagar para arrumar emprego no Canadá. Você não tem que pagar tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje eu vejo que muita gente que entra pede conselhos pra gente que já tá aí um pouco mais avançado no processo. Eles pagam tudo pra gente? Não. Foi quando a gente começou o primeiro gasto, que foram as traduções juramentadas, né? Sim. Então você tem que ter uma reserva. Você tem ali primeiro para isso. Algumas empresas pagam as tuas passagens, paga os exames, que a gente vai falar mais pra frente para vocês as outras etapas. Então tem que ficar atento. Você não vai pagar para conseguir um emprego no Canadá, né? No caso do Emerson, ele tá indo dessa forma. Existem outras formas para conseguir entrar no Canadá, como estudo, como nomeação provincial, e daí mais pra frente eu vou me aprofundar e explicar isso melhor para vocês. Então você foi aprovado nessa segunda entrevista, você gastou a primeira bolada aí para poder fazer a tradução juramentada da família. Nesse caso, a gente também foi muito abençoado, porque a empresa pagaria tudo para a família, né, que seria o Limia na época, porque tem uma reviravolta aí nessa história, seria o Limia na época, que é uma aprovação do governo ali para a gente poder entrar no Canadá com visto de trabalho, e tem a aplicação do visto também, que algumas empresas aplicam só para o funcionário e outras empresas aplicam para a família também. Mas, e qual é aí a última pergunta a fazer, porque a gente tem a parte 2 desse vídeo, a sensação de saber que você está levando a tua família para uma oportunidade melhor de vida, para uma oportunidade de futuro melhor, principalmente para gente que tem uma filha pequena. Como você se sente sabendo que você, através de muito esforço, de muito estudo, conseguiu isso? Foi uma alegria, né? Muito grande. No primeiro momento, você se explode de alegria, né? Por saber que uma chance que você vai ter, e é difícil, né? Num país que a gente vive, a gente conhece a realidade que é do país aqui, né? Sabe que é difícil, sabe que as coisas estão ficando mais difíceis, né? O preço das coisas sobe. Segurança. A segurança, principalmente, você vê uma oportunidade de mudar a sua vida, né? E num momento muito, assim, particular da minha vida, né? Então, eu estava há 9 anos numa empresa e queria estar havendo uma mudança na minha vida, né? Eu já precisava progredir de alguma forma, né? E estava procurando os caminhos para estar progredindo, né? E o Canadá surgiu com uma chave para abrir a porta de dentro dessa empresa, né? De dentro dessa empresa e conseguir progredir. Então, tudo assim, começava a se encaixar, né? Eu via que realmente era aquilo mesmo, que eu me encaixava perfeitamente nos requisitos, e falei, agora que é a hora, eu vou me aprofundar em tudo que tiver a me aprofundar e vou me dedicar a esse plano, né? O mais legal de tudo isso é que, assim, eu já tenho isso, vocês já conhecem aí, que eu não fico parada nunca, né? Esse desejo de estar sempre mudando, de não se acomodar.
E isso deu certo, porque quando ele me falou, no dia 5 de janeiro de 2021, eu não pensei duas vezes, eu falei, vamos, né? Vamos. É que na hora do baque você quer ir, você só quer ir. E acha também que vai ser super fácil, né? A gente começou a correr com um monte de coisa e não foi bem isso, porque dentro desse período aí das entrevistas, dele passar, ele trocou de emprego, né? Nesse meio período, nós mudamos de cidade. Eu fechei a minha loja já por causa disso, né? Já sabia disso, então não tinha como levar ela para lá. Comecei a trabalhar num ramo completamente diferente. Então, assim, foi o primeiro semestre de 2021 foi um vendaval na nossa vida. E apesar da gente ter esse desejo no coração, desejo carnal, nós nunca deixamos de buscar a palavra. Nós somos evangélicos e todo passo que a gente vai dar, a gente conversa com Deus primeiro. E todas as palavras que a gente buscava, tudo que a gente ia atrás, o Senhor falava, vai que eu estou contigo. Tudo foi se encaixando e confirmando muito bem, né? Sim, a gente em todo momento, como ela disse, conversava com Deus e recebia uma resposta, né? Sim. Através da palavra, né? E que era para seguir adiante, né? O nosso caminho, assim, ele dizia que era longo, né? E assim nós entendemos que o plano deveria ser continuado, né? Então, e assim nós estamos, continuando. Devido à vontade de Deus. Bom, pessoal, essa é a primeira parte do vídeo, porque poucos meses depois, enquanto já estava rolando o nosso Limia, que é aí a autorização para empresa contratar a gente, nós tivemos uma reviravolta completa na nossa vida. Então, ele foi contratado para trabalhar em Ouro Medonte. Nós vamos morar em Barrie, na província, né, que são estados ali de Ontário. Então, estudar muito para o inglês. E nós esperamos vocês no próximo vídeo, porque tivemos uma reviravolta. Os planos de Deus são completamente diferentes do que a gente pensa na nossa vida. E é isso, nosso primeiro vídeo. Muito obrigada por você ter aceitado esse grande desafio de gravar esse vídeo comigo. Eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aí nos comentários, compartilhar para quem tem esse sonho. No próximo vídeo a gente conversa um pouquinho mais sobre essas qualificações que são muito importantes e são obrigatórias e necessárias para você ir para o Canadá pela experiência que nós dois temos. Pode ser que o outro casal, outra família tenha outra experiência, então só deixar claro para vocês que essa é a nossa experiência, o que nós estamos vivendo nesse 1 ano e meio. Tchau! Até o próximo vídeo, deixa o seu comentário, curte e se inscreva no nosso canal para vocês continuarem recebendo mais novidades. Tchau! É você que tá entrevistando, tá? Eu vou gostar só. Mas você pode falar também, pode falar. Como é que é? Tava na ponta da língua aqui.